Boa noite, pessoal. Hoje, segunda-feira, dia 4 de março de 2024. Veja bem, nós já estamos no mês de março. Que loucura que esses nossos tempos, né? Sabe que isso é bíblico, né? Lá atrás, eu não lembro se foi Jesus. Bom, mas tem alguma passagem na Bíblia, quem souber me ajude, disse que com a evolução dos tempos, nós íamos perder a noção do tempo. Nós não íamos mais perceber que o tempo está passando. E isso está diretamente ligado a como esse mundo está funcionando. Como nós vivemos num momento de ansiedade, vivemos num momento de tensão, vivemos num momento de preocupação, que são todos sentimentos que colocam o nosso cérebro no futuro, ao invés de estar observando o presente. E ainda tem casos que pessoas vão olhar para trás, né? Do que aconteceu e se arrependeu lá atrás, a gente perde a noção do aqui e agora. Então, a nossa mente, ela tá lá na frente, ela tá lá nos problemas que tem que resolver amanhã, nas contas que você tem que pagar, na faculdade que você tem que terminar o material, e a gente perde a noção do aqui e agora. E isso, gente, é um problema gravíssimo para o desempenho, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de viver num mundo de mudanças, onde é um mundo dinâmico, veloz, incerto, uma das coisas mais importantes no alto desempenho é você chegar a nível zero de atenção, nível zero de foco, para depois você partir para um nível de 100% de ação. Né? O problema é que a maior parte de nós, o que ela está fazendo? Ela simplesmente, quando tem um problema ou tem uma situação para ser resolvida, ao invés de fazer esse processo de relaxar, observar, tentar entender e depois tomar uma decisão, não, já sai agindo. A ansiedade faz isso. A ansiedade faz com que a gente haja sem ter uma noção do que realmente está acontecendo. Então, para vocês terem uma ideia, o nosso cérebro, ele continua sendo o mesmo cérebro lá da época das cavernas, né? Então, o Eduardo, que está aqui, o Samuel, deixa eu ver quem mais aqui, que está sempre nas minhas palestras, nos meus treinamentos, enfim, tá? Sabe que eu falo muito disso, nosso cérebro é igual ao cérebro da época das cavernas. Só que naquela época, veja bem, eu saía para caçar. O Luciano, o Everton e o Gelson e o Irã, nós saímos para caçar. Então, nós íamos lá caçar e nós caçávamos, por exemplo, um búfalo de 400 quilos. Nós trazíamos esse búfalo para dentro da nossa caverna e nós tínhamos comida para praticamente 30 dias. Tá? 30 dias. Vamos imaginar que nós já tínhamos inventado a questão de defumar a carne. Era 30 dias comendo aquele búfalo. Ou seja, eram 30 dias sem preocupação quase nenhuma. Eram as férias de 30 dias. Na verdade, nós trabalhávamos em torno de 30 dias no mês, no ano, e folgávamos 11 meses, se fosse analisar direitinho. Era só conseguir comida e nós parávamos. Hoje em dia, o que acontece? Todo dia nós temos que estar correndo atrás. A evolução fez com que a gente ficasse preocupado. A evolução fez com que a gente ficasse preso a essa ansiedade maluca de como será o dia de amanhã. Então, essa live é uma live de mentoria que ela serve aí para a gente debater muito como é que é o processo de mudança, tanto na área comercial, tanto na área de liderança e na área de inteligência emocional. Então, eu gostaria que vocês formulassem perguntas, fossem me fazendo perguntas, e eu vou trabalhando isso com vocês. O que eu souber responder, eu vou responder na hora. O que eu não souber responder, eu vou dizer, olha, gente, isso aqui ainda não sei, né? Porque a gente não sabe tudo. Tem um detalhe, às vezes quando eu vou nas minhas palestras, às vezes nas minhas palestras, tá? Eu sempre vou nas minhas palestras, lógico, né? Mas, às vezes, quando vão me apresentar, e eu até pedi para tirar isso fora, eles falam assim, pô, Ronan é especialista em liderança, Ronan é especialista em venda, porra, tu não é especialista em mais nada. Deixa eu falar uma coisa para ti, Samuel Pérez, tu não é especialista em mais nada. Chega um carro aí na tua mecânica, por exemplo,
com um dispositivo novo, recém-inventado, tu vai ter que ir atrás da informação para resolver. Eu tenho certeza que tu vai resolver, mas você primeiro vai ter que pesquisar. Então, se nós formos analisar, não existe mais especialistas hoje. Tirem isso da cabeça de vocês. Quando aparecer uma pessoa, eu sou especialista em venda, mentira! É uma baita de uma mentira. Por quê? O mundo muda muito rápido. As tendências mudam muito rápido. O ser humano está buscando novas ideias. Deixa eu anunciar aqui, entrou o Jean. O Jean é meu aluno já há 5, 6 anos. Jean, de novo, vou te falar, Jean, se soubesse que tu ia entrar, eu tinha estudado mais, tá? Tinha estudado mais. Seja bem-vindo, Jean. Então veja bem, como esse ser humano ele muda muito rápido, e o mundo ele está mudando muito rápido também, nós temos que se adequar. E para se adequar, tem que ter uma percepção muito forte do aqui e agora. Aí eu acabei de falar para ti lá no início da live. Nós vivemos num mundo tenso, com preocupação, que a nossa mente está sempre no futuro. Nós perdemos a noção do que é agora. E aí a maior dificuldade no mundo dos negócios e na carreira é entender o que está se passando hoje para tomar uma decisão assertiva que me leve ao futuro que eu quero. E lá na frente vocês vão ver que vão ter que mudar a estratégia. Para vocês terem uma ideia, o Jean, que já assistiu vários cursos comigo, nem Leader Coach, fez mentoria comigo, há 6 anos atrás, eu dizia assim, antes da pandemia, tá? 1 ano antes da pandemia, os melhores líderes que os departamentos, conselhos administrativos desejam são os líderes executores. O que é um líder executor? É um líder que pega a estratégia e executa conforme está a estratégia. Ok? A coisa mudou. Hoje nós precisamos desse líder executor que tem uma capacidade de inspirar as pessoas através do diálogo, da mudança, da inspiração no diálogo, tá? Que inspire o outro a mudar. E esse líder tem que ser capaz de se adaptar rápido à estratégia. Então não adianta mais ser executor, ele tem que ser um estrategista também, porque eu estou direcionando a empresa para um lado, estou direcionando toda a minha força para chegar naquela meta. Só que aí daqui a 2, 3 meses, vamos imaginar o seguinte, um navio trancou o canal de Suez, ou aconteceu uma outra guerra que na China, até vou bater na madeira, né? Deu uma guerra na China lá, e os insumos não estão mais chegando. E aí, o que tu faz? Se tu não tem controle sobre isso. E essa ansiedade que nós temos é porque nós não temos controle. E a gente quer ter controle de tudo, mas não tem controle. E aí acontece essas desgraças lá para cima, um navio lá, de uma manobra errada, tranca tudo, e nós estamos sentindo aqui. É peça que não chega para o Samuel, é material que não chega para a Maria Eduarda vender, e assim por diante. Então, esse mundo, ele é maluco. E esse profissional tem que estar muito ligado no aqui e agora. Então, eu gostaria que vocês quisessem fazer perguntas, pudessem colocar do lado ali, tá? Para a gente ir direcionando. Podem fazer perguntas. Se quiser abrir o microfone, abre o microfone, porque em cima como é uma aula de mentoria, em cima das respostas, em cima das perguntas, respostas, nós vamos direcionando essa live, ok? Então, eu vou abrir aqui, eu vou chamar alguém para falar, tá? Aqueles que quiserem fazer a pergunta ali no box, fica à vontade, mas eu vou chamar aqui o Fabiano Zafalon, deve ser vendedor de uma das maiores distribuidoras do estado do Rio Grande do Sul. Tudo bom, Fabiano Zafalon? VD 402. Vendedor 402 deve ser... É tu, né? Tá escrito Fabiano, mas qual é que é teu nome? Pode abrir o microfone. É Daniel. Tá, o Fabiano Zafalon é a distribuidora, né? Isso. Tá, e VD02 é o vendedor 402. Qual é que é a tua rota, Fabiano? Eu atendo Tabaí. Hã? Acho que é tua terra, Tabaí. Ou não é? Rapaz. Tu é de Tabaí? Eu sou de Taquari. Taquari, meu conterrâneo. Grande. Qual a pergunta que tu gostaria de me fazer sobre esse mundo maluco que nós estamos vivendo, tanto na área de vendas, liderança? O que tu gostaria que eu abordasse aqui? Cara, eu tô bem assim, imaturo, sabe? Eu tô... A Denise, ela é minha irmã, tá aí assistindo também, sabe? E aí ela pediu para eu entrar para eu aprender com vocês aí, entendeu? Então,
Sem perguntas por enquanto. Sem perguntas Boa por enquanto. noite, Ronan. A Denise, agora foi ver que é você, Denise. Eu Mas nem você vi que tá tinha de entrado por distribuidora em conta da distribuidora, empresa. hein? Então, Pois é, a Fabiana já falou, né? Eu não vi que eu não tinha trocado a conta. Deixa eu só dar um spoiler, então, aqui. Boa noite, pessoal. O Daniel eu convidei a participar da live hoje, porque o Daniel está sendo promovido a supervisor. E aí, nada como. Opa, gente, uma salva de palmas ali no inbox, então. Então, Podemos nada começar como por aí, ser então, Denise. executivo. Oi? Eu vou responder, então, uma pergunta que ele nem me fez. Tá? Vamos lá. Olha só, Obrigada. um dos maiores problemas quando você assume uma equipe nova é você conquistar essa equipe. O trabalho de relação, o trabalho vamos lá, psicologia social, tá? Relacionamento humano, relações entre pessoas é baseado num negócio chamado confiança, tá? Confiança. E essa confiança, quando ela não existe, tu pode ser o melhor líder, tu pode ser o melhor vendedor, ter o melhor produto, a coisa não funciona. Então, se tu é um bom vendedor, se tu é um bom líder, confiança, ok? Por que confiança? Vamos lá. Nós somos seres desconfiados. Na época das cavernas, quando eu e o Luciano Queiroz nos encontrávamos na selva, um queria matar o outro. Por quê? Eu quero defender meu território de caça e o Luciano quer defender o dele. Com o passar do tempo, a gente foi evoluindo, o cognitivo foi evoluindo, a gente percebeu que não precisava brigar. Quando eu e o Luciano nos encontrávamos, a gente fazia assim, ó. Levantávamos as mãos para mostrar, estou desarmado, ok? Com a evolução, aperto de mão. Aperto de mão significa o quê? Estou desarmado, certo? Mas vamos lá. Como é que eu mostro para uma equipe que eu recém assumi que eu estou desarmado? A primeira coisa que a gente tem que entender como líder e como vendedor é que a ferramenta mais importante do processo é a escutativa. Só que para fazer uma escutativa, eu tenho que ser capaz de gerar perguntas. Então, gente, a capacidade de fazer perguntas poderosas, ela amplia a consciência daquela pessoa que está vivendo lá no futuro. Olha a importância da pergunta. Se as pessoas estão vivendo com a cabeça lá no futuro, eu tenho que trazer para o aqui e agora, através de perguntas inteligentes, ok? Se elas voltam para o aqui e agora, elas prestam atenção em mim. Então, ouvir e fazer perguntas. Quando eu quero fazer essa equipe, então, confiar em mim, eles têm que conhecer a minha história. Existe uma técnica. Da onde tu veio? O que tu construiu para chegar até essa liderança? O que acontece? Às vezes os líderes novos, eles chegam no ambiente e eles querem logo mostrar trabalho, certo? Sem mostrar, sem desenvolver a confiança. Então, você que está chegando agora na liderança, reúne a galera e conta a tua história. Como é que tu chegou até aqui? Quais foram as dificuldades que tu teve? Aí aqui é importante, tá, gente? As dificuldades que você teve são mais importantes que as vitórias. Porque as pessoas têm que olhar que você é um ser humano. Você é um ser humano como qualquer outro. Então, às vezes o cara chega lá e quer mostrar, olha o ego, né? Porque eu sou líder, já fui líder não sei aonde, fui líder aqui, fui líder ali. Aí começa aquela loucura toda de liderança. Aí o que a equipe vê? O cara se acha. O cara é um bonzão. Não, eles têm que ver que tu é um ser humano. Há uns 2 anos atrás, quem publicou uma frase minha sobre isso foi o Bernardinho, técnico de vôlei, e começou a me seguir, né? E eu levei um susto na época, porque a minha frase que ele adora, ele me falou que adora essa frase, que é a seguinte: quando o líder, ele quer se achar um Deus, ou quando o líder se acha um Deus, a equipe perde a fé. Então, nessa hora dessa história, você tem que contar as tuas desgraças. Tudo de ruim que te aconteceu e como tu superou lá na frente. Para gerar um negócio chamado empatia. Olha só que interessante. Empatia ativa uma parte emocional do cérebro e aciona um neuromodulador chamado ocitocina, que é o hormônio da confiança e do amor. Então, as pessoas, para te admirar, elas têm que te conhecer. E para te respeitar, também elas têm que te conhecer. Então, você que assumiu hoje a direção, a liderança, faz o pessoal te conhecer e depois faz perguntas e ouve. Que aí tu ganha os caras rapidinho. Certo, gente? Podem fazer mais perguntas, tá? Eu vou responder mais uma aqui.
Tu quer me fazer uma pergunta em cima disso que eu falei? Qual é o mesmo nome, vendedor 402? Esqueci o nome só. Viu? E é exatamente isso que vai acontecer, né? Eu tô numa equipe e tô pegando outra equipe. Então eu vou ter que... Por que pegaram ele de outra equipe? Tá? Isso vai ser um problema que tu vai ter que superar, mostrando o seguinte: sejam empáticos comigo, que eu vou ser empático contigo também. Pergunta para eles, agora me conta a tua história. Da onde tu veio? Quais foram as dificuldades que você teve? Se tivesse algo que eu pudesse ajudar vocês a melhorar como profissionais, o que seria isso? E faz eles falarem. Pronto, vai gerar conexão, admiração e respeito, amor um pelo outro, tá? A relação da velocidade da informação versus a veracidade da informação. Luciano, abre teu microfone e me explica direito o que tu quer perguntar aqui. Isso. Tudo bem, Ronan? Como é que está? Não, é sobre, digamos assim, ó, às vezes vem muita informação, seja, digamos assim, dos subordinados, ou até tu mesmo adquire a informação fora. Em outra empresa estão fazendo dessa maneira, de tal maneira, só que às vezes é sempre, um ouvir dizer. A questão vem muito rápido de um jeito, depois já muda o jeito de trabalho, e aí tu tem que fazer um filtro, uma espécie de filtro. Tá, mas isso de outras empresas? Isto, digamos assim, uma forma de trabalho, uma forma de tu liderar um tipo de equipe, de tu trazer, digamos assim, ó, funciona naquela empresa, só que a empresa é diferente, digamos assim, uma empresa trabalha com carros, outra trabalha com produtos alimentícios, processos, só que aí a equipe acaba não entendendo, digamos assim, ó, ou não absorvendo, por achar que não tem aquilo que fazem em outro local não seja verdade. Legal. Tem um convencimento disso aí, ó, digamos assim, a fazer a equipe acreditar que algo que funciona em outra área, em outra empresa de outra área, possa vir a funcionar aqui. Claro, sendo adaptado, não do mesmo jeito, que tem que trazer a realidade e adaptar a si mesmo. Certo. Vamos lá. Como criar esse convencimento? Legal. Vamos lá, agora quando tu falou como criar esse convencimento, me lembrei do Pablo Marçal. Começa como parará, tá? Mas vamos lá. Eu vou ter que te responder em duas partes nisso aí. Gente, uma coisa que eu tenho é não ser superficial na resposta, porque fica muito simples as coisas. Então, às vezes eu tenho que entrar lá onde a gente precisa entrar, tá? Nós temos um negócio chamado cultura organizacional. O que é a cultura de uma empresa? É a maneira que as pessoas pensam e se sentem dentro daquele ambiente de trabalho. A cultura, ela é formada pela visão, pelo propósito, pela história do empreendedor, do líder empreendedor, que é o líder que criou a empresa, pela história de superação que essa empresa teve, por rituais, mascotes da empresa, são coisas que acontecem no dia a dia, que não estão escritas em nenhum lugar, mas aquela empresa funciona daquele jeito. Então, por exemplo, a Denise, que trabalhou na Dupont, tá? Trabalhou comigo lá na Nestlé um tempo, né, Denise? Acho que foi só 6 meses, depois tu foi para... Não, foi 1 ano, depois tu foi para Porto Alegre, né? Isso, 1 ano. Metropolitana. A Dupont, por exemplo, ela tem uma cultura organizacional baseada em cima do líder empreendedor, que é o seu ídolo. O seu ídolo, ele tem uma forma de trabalhar, que é prestar um serviço, tá? Então, o trabalho dele não é só vender, mas ir lá e prestar um serviço para o cliente. Ele conta sempre a história. Para quem nunca... Um dia eu quero trazer ele para fazer uma entrevista online aqui. Ele conta que ele começou como? Com uma Kombi, vendia as balinhas, e quando o cliente não queria comprar, ele ia lá, despejava todo o baleiro do dono da venda, e ele limpava o baleiro com álcool, deixava brilhando, limpava as balinhas, botava tudo de novo, tá? Virava as costas e ia embora. Aí o dono do bar dizia assim, tá, mas tu não vai me oferecer nada? Não, tu disse que não ia comprar, eu só limpei o baleiro. Ah, não, mas então eu vou ter que te comprar, já que tu fez isso por mim. Isso é uma cultura. A maior parte das pessoas, elas pensam assim, lá dentro, tá? Então, o que funciona numa empresa, às vezes não funciona em outra. Por isso, Luciano, que nós temos que ter metodologia baseada
em estudo científico. Então, se cientificamente funciona na outra empresa, por que eu não consigo implementar nesta? A gente vai ter que entender a cultura. Tá? Tem que entender muito isso. Agora, vamos entender um processo de mudança, tá? Quando tu implementa algo novo, vamos lá, vamos imaginar um produto novo, uma forma de comissionamento nova, um processo X novo. Primeira coisa de tudo, tu como líder, gente, isso que eu vou falar para vocês vale $1 milhão, tá? Isso aqui que eu falo, isso aqui é uma aula que muitas vezes os empresários me ligam para me dar uma aula, claro, eu dou essa aula em 4 horas, mais ou menos. Vou resumir. Mas esse aqui é super importante. Primeiro, tu traz a mudança, a visão de futuro. Com essa mudança, nós vamos chegar em tal ponto. Só que você tem que fazer isso de maneira inspiradora, de maneira dramática. O que é dramática? É falar com uma vivência, vivência não, é falar de uma maneira tão viva que a pessoa está olhando para o futuro e se enxergando utilizando essa mudança. Mas como é que eu busco aprender assim? Cara, leia muito, entenda de sentimentos, faça as pessoas, quando estão ouvindo o que tu está falando, elas sintam no coração e na alma como será essa mudança. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tá? Procure aliados poderosos. Quem são os aliados poderosos? São aqueles funcionários, por exemplo, que vão te ajudar a implementar isso. Dentro de uma equipe de trabalho, existem gestores que estão no cargo de liderança e existem pessoas que não estão no cargo de liderança e são importantíssimas dentro do processo. Quer ver um exemplo? Eu ajudei a seleção brasileira sub-17, a comissão técnica, na Copa do Mundo em 2019. Ganhamos a Copa do Mundo com a seleção. E teve um jogo contra a França, gente, que nós estávamos perdendo de 2-0. Foi para o intervalo, nós perdendo 2-0. O que ocorre? A Globo, a Sport TV, não lembro bem, criticou o técnico que saiu correndo antes dos jogadores. Tá? O técnico, excelente técnico. Por isso que eu falo para vocês, não deem ouvidos porque a televisão fala. Porque teve um motivo dele na frente. Ele percebeu que o grande líder do grupo era o roupeiro da seleção. Era um senhor que arrumava as chuteiras, arrumava os calções, botava um nome na camiseta, e ele fica sempre dentro do vestiário. Ele olha o jogo do vestiário, em qualquer clube, qualquer seleção. Ele não vai para o campo. E ele saiu correndo para ver como é que estava esse cara lá dentro. Os meninos não poderiam ver ele daquele jeito. Quando ele chega lá, tá o roupeiro da seleção assim, ó, triste, com as mãos na cabeça. Ele olhou para o roupeiro e falou: tu levanta tua cabeça. Os meninos confiam em ti, tu é uma inspiração para esses meninos. Se eles te ver com essa cara derrotada, a gente não vira o jogo contra a França. Ele reergueu o rapaz, esse senhor, e quando a seleção chegou, ele botou garra. Nós vamos virar esse jogo. Nós vamos fazer acontecer. Nós vamos trazer esse título do Brasil pela nossa família. Vamos trazer esse título do Brasil pelas pessoas que a gente ama. Resultado. Lógico, teve outras etapas dentro disso. Resultado. Ganhamos o jogo de 3-2. Voltamos para o segundo tempo, 3-2 Brasil. Fomos para a final e ganhamos do México. Então, esse roupeiro da seleção era um líder. Então, tu implementa o processo de mudança, Luciano, tu tem que ter os caras que tu possa contar. Sabe, num grupo grande, às vezes, não tem. Tu tem 10 vendedores numa equipe, às vezes tu não tem todos na tua mão, mas tu tem 3 ou 4, né? Ou mais, enfim, tem que trazer esses 4 pro teu lado. Ok? Então, você tem que trazer esses caras junto. Terceiro ponto, tá? Você tem que pegar a meta, ou vamos para o caso da meta, você tem que dividir por etapas. Tem que criar mini-metas. O cérebro humano, quando ele olha lá na frente, Luciano, uma conquista, a possibilidade de uma conquista, e ele pensa assim, puxa, daqui a 30 dias, ele murcha. Daqui a 12 meses, ele murcha. Por que ele murcha? O cérebro está ansioso, estamos num mundo dinâmico, veloz e incerto, cabeça no futuro, ansiedade. Cara, não vai dar. Se tu botar uma meta lá na frente, tem que trazer para aqui agora.
E depois que alcançou essa meta, o quarto ponto, vibrar. Gente, tem que vibrar com as pequenas conquistas diárias da equipe. A equipe precisa ter meta para poder vibrar. Mas, Ronan, eu não trabalho com venda. Sim, mas tu tem processos, tu tem tarefas. De manhã cedo, organiza as tuas tarefas, define as tarefas que vão ser realizadas, chegou no final do dia, vibra com a equipe. Dopamina. Tá? E por final, Luciano, feedback, cara. Feedback direto. Por final, não, tem mais uma. Feedback direto. Naqueles que estão dando errado. E os que estão dando certo, tu tem que trazer eles para dizer o que eles estão fazendo para dar certo. Mas tu não pode botar os caras a falar. Tu tem que perguntar. Fulano, você está implementando a mudança, está tendo esse resultado. O que você tem feito diariamente para chegar nesse resultado? E aí eles vão contando. Nota que não é tudo largou para eles falar. Não, tu está entrevistando eles. Aí vem Jim Collins, não, vem Peter Senge que fala. O maior diferencial competitivo é uma equipe capaz de aprender. Tá? Então, o maior diferencial competitivo é a capacidade de aprender. No mundo corporativo, eu não sei se no Zafalon é assim, mas na Dupont era assim, na Nestlé, que era o seguinte, né, Denise? As boas práticas. As boas práticas. De onde é que vem as boas práticas? Vem do estudo científico. Opa, deixa eu pegar o meu boneco de cena aqui. Vem do estudo científico do Peter Senge. Não recomendo vocês lerem esse livro, tá? É muito chato. É uma linguagem muito técnica. Mas pega o resumo na internet. O Peter Senge, ele traz isso. Tá? Tu tem que fazer os caras aprender uns com os outros. Só que aí o bom vendedor, ele não quer contar o que fez. Então, tu entrevista, ele conta. Tá? E, por final, aqueles que não adotaram a postura e estão sendo corrosivos, infelizmente tem que cortar. Porque senão eles atrapalham todo o resto. Tá? Num processo de mudança é assim. Só que assim, investe nos caras primeiro. Eles têm família, eles têm as suas dores. Vai lá ouvir o que está acontecendo. Mostra que está disposto a ajudar, mas eles têm que enfrentar essa mudança para poder, então, ter resultado. Certo? Vamos lá, gente. O que tu achou da resposta, Luciano? Legal? Gente, quem mais tem perguntas aí? O Giancarlo Rocha Castanho. Vamos lá, Giancarlo. Não, foi muito burro, né? Foi muito boa a resposta, tudo. Até tem um comparativo em relação a equipes mesmo de futebol. Quando muda o técnico de um lugar para outro, é uma outra equipe, são outros profissionais que trabalham de maneira diferente. Então, quer queira, quer não, tem que adaptar a metodologia. Perfeito. Então quer ver uma coisa? Eu ofereci para o Thiago Nunes, tá? Mandei uma mensagem para o Thiago Nunes, me oferecendo para dar uma força quando ele assumiu o Grêmio. Gente, ele assumiu o lugar de uma estátua, que era o Renato Gaúcho. Como é que eu faço para conquistar esses caras? Primeiro, o que eu respondi para o pessoal ali, né? Para a Denise e o irmão dela. Eles têm que conhecer a história de superação dele, tá? Ele tem que mostrar uma humildade, ouvir, direcionar, e aí ele conquista tudo. E somando mais isso que eu te falei, que é a questão da mudança. Tá? Os passos da mudança. Jean, pode falar. E aí, Romano, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, seu Jean. Pode entrar, gente. Tá entrando aí. Não, filhinho, o pai tá dando aula. Ela vai sair. Ela vai sair. Gente, eu vou viajar amanhã de manhã, certo? E ela vai dormir na casa da vovó, ela vai me dar um tchau, porque amanhã ela não vai me ver. Dá tchau no pai. Dá tchau pro pessoal lá. Dá tchau pro pessoal lá. Lá. Tchau. Tá bom? Tchau. Vai pra casa da vovó, o pai volta amanhã de noite, tá? Te cuida. Desculpa, gente, é que eu não posso deixar de dar um beijinho nela. Parte do processo. Pode deixar a porta líder, gente. Aqui em casa todas as crianças são líderes. Até os cachorros são líderes. E o líder, quando você não faz o que ele quer, quando é criança, ele chora. E quando ele é adulto, ele é vingativo. Então a gente tem que
tem que trabalhar para não se tornar um líder vingativo no futuro, né? Mas vamos lá. Desculpa, gente, interrompi aí, mas já que tu é meu amigo, não tem problema. Vai lá. Tranquilo. Tu sabe, Rona, que eu, né, teus conteúdos aí me agregam muito e eu sou fãzão aí do teu conteúdo. Mas a minha questão é como eu conseguir engajar, principalmente essa nova geração aí que está vindo, né? A gente trabalha com tecnologia aqui, então a gente aposta muito nos perfis mais novos de pessoas, né? Mas e como engajar esse povo aí, que é uma geração totalmente diferente, uma geração atípica, bem diferente da nossa. Como fazer isso? Legal, Jean. Gente, o Jean está há uns 5 anos estudando esse tema, né, Jean? Conseguiu evoluir, Jean? Sim, sim, conseguimos evoluir, aumentamos equipe, estou com um pessoal legal aí, e só que a demanda de gente, sempre a gente vai precisando, né? Então, é isso aí. Mas eu costumo dizer aí, eu tenho feito bastante treinamento sobre o assunto, e costumo citar sempre o teu nome, que muita mudança que eu tive aqui foi com o teu conteúdo mesmo. Beleza, obrigado, Jean. Obrigado, mas vamos lá. Existe uma geração agora que está chegando no mercado, que é a geração dos nascidos depois do ano 2000. Para ser bem sincero com vocês, nada está claro ainda. Nós temos uma linha de pensamento, mas isso pode mudar a qualquer momento, né? Porque antigamente as gerações elas demoravam mais tempo, tu dividia elas em mais tempo. Agora não, elas são capazes de mudar com questão de 5 a 10 anos, elas mudam, né? Então essa geração que está agora, primeira característica deles, tá? Eles não querem trabalhar duro, tá? Não querem. Aquele negócio, por exemplo, para trabalhar até de madrugada, fazer hora extra, não querem, porque a característica deles tá assim, a maioria está morando na casa dos pais ainda. Tá? O pai paga água, o pai paga alimentação, enfim, ele ganha lá R$2.000, para ele tá ótimo. Paga lá 800 para a prestação do carro, mais 300, 400 de combustível, sobra o resto para beber e comprar roupa, enfim, ele não tá, até fiz uma matemática meio louca aqui, mas é uma dificuldade. Por isso que nós temos que fazer eles se sentirem importantes. Eles têm que sentir que aquilo que eles fazem é maior do que a própria existência deles. Então, quando eu falo isso, parece difícil e é difícil, nós temos que trabalhar com um negócio chamado propósito, missão e responsabilidade. A responsabilidade ela vem do quê? Vem de você fazer eles participarem do processo. Vem de você mostrar o quanto se importa com o ser humano dele, e não como o profissional. O profissional e o ser humano andam lado a lado. Antigamente, por exemplo, a gente dizia assim, ó, lá atrás, há 20, 30 anos atrás, não pode misturar problemas pessoais e profissionais. Os problemas pessoais a gente deixa em casa. Isso não existe. Nunca existiu. Mas naquela época, a gente dizia, estava bom, hoje não. Essa geração, se ela tem um problema em casa, ela traz para dentro do trabalho. E ela não consegue render. Por isso que tem que ter um líder muito próximo, que seja um radar emocional, sempre ligado no comportamento, que chegue nessa pessoa, encoste a mão no ombro e ouça ela. Acolha. Tá? Lógico, quando eu falo isso, nós não podemos estimular a mediocridade. A gente tem que ouvir, direcionar e apoiar na superação do problema. Na questão do propósito, é muito fazer ele se sentir importante com o que ele faz. Tu sabe, né, Jean? Eu sempre digo, as pessoas querem, só tem uma coisa que as pessoas querem mais do que sexo e dinheiro, né? Que é o reconhecimento. Como elas não tiveram, a maior parte delas teve pouco reconhecimento da mãe, pouco reconhecimento do pai, ou até mesmo ausência total de reconhecimento, no momento que elas estão trabalhando do lado de um líder, que elas perceberem que aquilo que elas fazem é importante para a sociedade, elas vão lutar por aquilo.
Elas vão até mais tarde trabalhando. Então, se eu quero que ele fique até mais tarde, ele tem que se sentir importante fazendo o que faz. Ele precisa, por exemplo, a empresa precisa criar uma cultura de reconhecimento, uma cultura de premiação. Quando eu falo premiação, gente, eu estou falando do salário emocional. Existe o salário financeiro e o emocional. No passado, a gente trabalhava muito só com o financeiro. Hoje, os caras querem receber mais do que o financeiro. Eles querem receber uma placa de melhor profissional. Eles querem receber um prêmio de melhor vendedor. Vamos pegar o caso das distribuidoras maiores aí, que eu sei que tem aqui pessoas que estão trabalhando. O caso do Luciano, da própria Denise. O quanto é investido, por exemplo, bateu meta, ganha alguma coisa. Essa alguma coisa vai ser útil, sim, mas o maior gostinho desse cara é mostrar, eu sou o cara. Tá? Ele apoiar. Então, esses jovens, eles precisam de um líder acolhedor, uma visão inspiradora e um sentimento de reconhecimento. Então, se tu tem essas três coisas, fica mais fácil liderar. Aí nós estamos falando, podemos falar também de plano de carreira, enfim. Aí nós temos um outro ponto de questão de plano de carreira. Muitos não querem mais ser líder. Olha só a gravidade disso que eu vou falar para vocês, ó. Eles não querem mais ser líderes. Porque o líder tem que trabalhar até tarde, o líder tem que utilizar, às vezes, sábado e domingo para fazer tarefas. Eles não querem mais. E quando você acha alguém com perfil de líder, tu tem que achar uma forma de manter essa criatura no teu time. Por quê? Para te subir de cargo, tu vai ter que deixar alguém no teu lugar. Às vezes, tu vai ter que investir na faculdade desses caras. Não, pagar a faculdade, cara, tem faculdade de R$150 na internet. Tá? Eu estou fazendo uma, R$149. Até descobri hoje, está atrasada. Tem que pagar essa de 149. Maravilhosa. Maravilhosa a faculdade. Tá? De mentoring, coaching e desenvolvimento humano. Eu concluo ela agora em novembro. Então, é isso, Jean, assim, de dica que eu te dou. Tá? Até vou trazer uma coisa para vocês. Ó. A NRF, que é a feira de varejo mundial, a principal feira do varejo mundial, foi a primeira vez que toda a tendência mundial acontece na NRF e é passada para o mundo inteiro, tá? É uma semana de palestras, enfim. A NRF, pela primeira vez, ela disse o seguinte, tá? Tu quer ter uma equipe que venda mais, trate-os como seres humanos. Ou seja, cuida do emocional. Tá? E o cliente também. Olha só o que eles falaram na NRF esse ano. Tu não vende mais chocolate, Denise. Tu não vende mais software. São serviços, tá, Jean? Relacionamento puro. Porque se tu tem relacionamento, tu vende. E aí eu te pergunto, e esses jovens estão preparados para fazer relacionamento? Aí é onde nós vamos ter que ensinar. E ensinar com o ciclo da excelência, que é o quê? Ensinou 10 coisas hoje. Se ele utilizou uma amanhã, parabéns. Se ele utilizou mais uma na outra semana, parabéns. Se ele não utilizou nenhuma, mas manteve as outras duas, parabéns. Então, tu forma um bom profissional hoje com mais de um ano. Antigamente precisava 3 meses, 6 meses. Hoje, mais de um ano para você ter. A minha esposa e a minha filha estão trabalhando numa empresa aqui em Novo Hamburgo. Minha esposa quis voltar a trabalhar depois de muito tempo sem estar no mercado de trabalho. Depois que ganhou o Pedrinho, agora ganhou a Marie. E ela está trabalhando numa empresa que eles já deixaram bem claro. Não precisa se preocupar com ir para a rua, porque aqui nós temos que desenvolver vocês para o futuro. Olha só que loucura. Tá? Tem funcionário que está ainda em processo de desenvolvimento com 1 ano. Tá? Porque eles não podem perder profissionais. Perde muito dinheiro demitir e treinar de novo. Tá? Mais perguntas, gente? Vamos lá, que horas são? Quase na hora de terminar já. Eu respondi só 3 perguntas. Meu Deus do céu.
Deixa eu ver aqui alguém. O Samuca, tu tá aí, Samuca? Abre o teu microfone, Samuca. Samuel Pérez. Samuel, tá ouvindo? Deixa eu ver aqui. Não, não tá ouvindo. Acho que não tá ouvindo. Eduardo, tá aí, Eduardo? Ó, o Samuel. Samuel abriu ali o... Tudo bom, Samuel? Tudo bem. Bom, o Samuel é mentorando meu também, tá? Estamos na 8ª sessão, liderança e gestão de pessoas. O Samuel é um líder visionário, um líder que enxerga lá na frente, um líder estratégico, mas que tinha muita ansiedade no início, né, Samuca? Com certeza, é verdade. Bah, eu tive que trazer esse cara do futuro, ele estava lá em 2050, eu tive que trazer ele para 2015, para depois vir trazendo ele até 2022, 23, né? É loucura. E aí, Samuel, qual a pergunta que tu gostaria de me fazer? A questão, Renan, que assim, ó, como Parará. na minha equipe hoje, né, de bonificar eles ali por metas ou por produção maior, eu não sei se eu concordo ou se eu desconcordo. Tá? Porque daqui a pouco eu bonificar o Pedro, né, o João vai sentir-se menos valorizado do que o Pedro, né? Então eu fico balanceando nessa questão ali. Porque daqui a pouco eu motivo um e desmotivo o outro que produziu quase os mesmos valores ali. Legal, vamos lá. Nós temos um problema com a CLT. A CLT diz o seguinte, ó. Se a Liane, tá aqui a Liane, se a Liane, ela é secretária, ganha 2.000, e o Irã é secretário, fez uma função, auxiliar de escritório, e ele ganha 2.500, a Liane, ela pode nos botar na justiça por equiparação de salário. A CLT diz isso, tá? O mesmo cargo não pode receber um salário diferente. Por isso que vocês têm que falar com o contador e verificar a possibilidade de criar, por exemplo, assim, auxiliar de escritório 1, auxiliar de escritório 2 e auxiliar de escritório 3. Então, você vai promovendo de cargo, 1, 2 e 3. Ou 4, enfim, tem que ver quantas vezes é possível, tá? Um outro ponto, falando de remuneração. Tá? O que Harvard fala para nós sobre remuneração? Antigamente, o engajamento... Jean, ouve bem isso aqui, Jean. Isso é coisa nova, tá? Coisa nova que eu estou estudando. Antigamente, um líder inspirador bastava para fazer com que o Jean e o Samuel fosse 100% engajado. Hoje, as questões salariais também são importantes. Então, se o salário não vier junto com a liderança inspiradora, nós podemos ter uma dificuldade de manter esse cara na casa. Certo? Terceiro ponto. Vamos lá. Um profissional, ele não é igual ao outro. Tem uns que vão render mais, tem uns que vão render menos. Quando a pessoa render... só um pouquinho, gente. Deixa eu só alterar aqui o meu... meu cronômetro vai fechar a live. Então, por exemplo, quando eu tenho um profissional que rende mais, ele tem que ganhar mais para ele se sentir engajado. Só que, porém, a gente vai ter que ir atrás de métricas. Como é que eu vou fazer isso? Que é a dúvida que o Samuel tem. Junto com isso, Samuel, o que eu te recomendo? Tá? O que será que as outras mecânicas, concessionárias estão fazendo? Nós temos que pesquisar. Nós chamamos isso aí de benchmarking, que é o quê? Você observar o que o outro está fazendo, muitas vezes ir lá e conversar, para poder entender, buscar lógicas. Então, nada que nós temos hoje em dia, o Samuel, é criado, tudo é copiado.
É aquela brincadeira que eu faço, né? Copiar de um é plágio, copiar de vários é pesquisa. Então a gente tem que pesquisar o que os outros estão fazendo. Tá? Aquelas que estão dando certo. E como elas estão fazendo isso legalmente. Porque tu pode, por exemplo, o cara que está rendendo mais para ti, tu pode promover ele para mecânico 2. Ou tu criar um outro termo, sênior, júnior. Júnior ganha 2.000, sênior 2.500, master ganha 3. Pode ser feito assim. Só que, ao mesmo tempo, eu recomendo, tá? Vendo a questão de desempenho que eu venho estudando, é que tem uma variável em cima da produtividade. Quantos problemas ele resolveu? Aí tu vai me dizer assim, Marrona, se eu fizer isso, eles vão fazer mais rápido. Aí eu te entendo. Acho que até nós já conversamos sobre isso, né? Imagina um cara querer fazer rápido a mecânica de um caminhão e não apertar direito uma roda. Então, por isso que tu tem que pensar exatamente, tem que pesquisar o que está sendo feito, tá? Para remunerar esse pessoal. Mas essa questão do júnior, sênior e master é interessante, porque o cara que tu promoveu a sênior, ele não vai contar, não precisa estar contando para os outros. É só uma alteração no contrato, tá? Mas ele tem que ganhar mais, ele dá mais resultado. Tem que manter os bons contigo. Ok? Então, até eu tenho que te ajudar nisso aí, viu, Samuel, para a gente poder entender o que está acontecendo nos outros lugares, o que está sendo feito. Só que não adianta tu buscar, por exemplo, no interior. Por quê, Ronan? Porque no interior a gente não tem tantos cases, não tem que buscar para fora. Tá? Entender lá fora, o que está acontecendo lá fora de Canguçu, nessa relação de salário para esse setor. Tá bem? Tá? Ok, Ronan? Não, é bem isso daí. Né? Eu adotei um outro método aqui. Lembra quando a gente esteve lá em Rio Grande que eu falei da caixinha? É o método que eu adotei, mas é surpresa, né? Eles não sabem e aí eu vou só armazenando ali os bônus deles. Legal. Mas lembra do salário emocional. O que é o salário emocional? É aquele salário que tu reconhece e tu dá alguma coisa para materializar isso. Pode ser uma placa, pode ser um troféuzinho, pode ser, por exemplo, agora o meu genro entrou numa empresa e a empresa tinha uma meta de 500 mil em vendas. Só ele sozinho fez 300 mil, tá? O dono tá faceiro com ele. Aí, além de ter dado uma premiação lá que ele recebeu, o cara ainda deu uma camiseta do Inter para ele e ele ganhou hoje uma air fryer, tá? Ele tá todo bobo. Uma air fryer de R$800, tá? Então, tu tem que materializar, tu entende? De alguma forma, isso. Tudo bem? Pode ser uma plaquinha, não tem problema. Plaquinha, tu imprime na impressora laser, colorido, bota e entrega, mecânico do mês. Tu vai ver que no outro mês o pessoal vai estar louco para fazer. Tá? Ou aquela pessoa que teve um empenho muito legal naquele mês, tá? Destaque. Ajuda também. E aí, lembrando do Peter Senge, se o cara for reconhecido por isso, na hora de entregar, todo mundo vendo, tu fazer as perguntas. Como é que tu te sente em relação à sua premiação? Aí ele vai falar. O que tu fez de diferente esse mês que te levou a ganhar essa premiação? Ele vai falar. Como é que tu chegou à conclusão que você tem que fazer as coisas dessa forma? Aí ele vai falar. Está ensinando os outros. Olha, os seus boca aberta. Ajam como eu, que um dia vocês ganhem também. Tá? Eu vou te usar de novo. Denise, tu não chegou a trabalhar quando as duas do PON se uniram? Ou estava separada ainda? Lembra? Peguei os dois sobrou só do PON e depois as duas juntas. Tá, não sei se tu vai te lembrar, ele tá até hoje lá, um grande cara, o Daniel, agora ele é supervisor. Encontrei Lembra ele. da promoção que ganhava uma cafeteira? Tinha uma promoção, não sei se é da Nestlé Professional, não sei o que era, ganhava uma cafeteira. Eu me lembro que em 2018, das 12 cafeteiras no ano, ele ganhou, se não me engano, 9 cafeteiras. Que loucura. 9. Ele tinha estoque de cafeteira e vendia, né? Ele vendia depois as cafeteiras, tá? Mas, enfim, todo mês ele queria uma cafeteira.
Isso Ele aí. ganhava. Lógico, é Tu aquele tá falando de vendedor... premiação, Ronan, só para pontuar que o senhor 402 aqui é o maior papa-prêmios do broker Fabiano Zavalon. Ele não perde um prêmio. O último que ele ganhou foi nível Brasil aqui, É de bis. mesmo? O Noite Gusto também. Dou-te gusto? É, Que bacana, a parabéns. última, né, Eu só Daniel? esqueci o nome dele. Qual é o nome dele mesmo? Deixa eu anotar. Daniel. Daniel. Ó, o Daniel também. Daniel, Agora o Daniel, que é irmão gêmeo da Denise. É irmão gêmeo mesmo? Uhum. É irmão gêmeo mesmo, Denise, tá falando brincando. Não, certo. Passa búfalo também, tá? Tá certo. Tá certo. Ai, ai. Vamos lá, gente. Estamos quase chegando aqui ao final do nosso evento. Legal. Coloca aqui do lado no comentário de onde é que vocês são, quais são as cidades que vocês são. Temos aí 22 pessoas. Legal que começamos com 21, terminamos com 22. Legal. Panambi, o Giancarlo Panambi. Panambi eu vou fazer palestra esse ano, tá, hoje pelo Sebrae, já está contratado, só não sei a data, tá? Só te liga aí pra gente tomar um café. Por favor, me paga a janta dessa vez, né? Eu pago, vem que eu pago. E tá aqui, o pessoal tá aqui, Roque Gonzalez, Jaime, tudo bom? Jaime, Roque Gonzalez, Maria Eduarda de Sarandi, Maria Clara Flores, manda um abraço para mamãe e papai, Maria Clara. Flores Bauer, Taquari, Marcelo, não tinha visto, estava aqui, Marcelo. Marcelo me fez um depoimento na palestra em Juí lá, que vale $1 milhão aquele depoimento aí, ô Marcelo. Eduardo Gonçalves Viçosa, São Borja, Josiane dos Santos, Taquari, o Daniel, o William Moreira e Juí, Fischer, Rio Pardo e Clair, Passo Fundo. Gente, então, eu acho que é isso, tá? Senão, o Marcelo vai fazer uma pergunta. Vamos lá, Marcelo, pergunte. A Denise de Lajeado. Lajeado eu vou fazer palestra esse ano também, tá? Pelo Sebrae. Só fica esperta aí, Denise. O Marcelo falou foi sem querer, tá certo. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula de mentoria. O pessoal me reclama porque eu faço de supetão essas coisas, né? Mas isso foi a pedido do Samuel fazer de supetão essa live. Mas assim é melhor, tá? Porque aí fica aquela coisa mais surpresa, né? Obrigado a todos, espero que tenham gostado. Vou puxar esse link para dentro do YouTube. Aí é só você solicitar lá via Instagram que eu pego, então, e mando peço para o pessoal mandar esse link para vocês aí, tá certo? Só peça no Instagram, Ronan, a mentoria, o link da mentoria, aí amanhã minha equipe manda para vocês, tá bom? Priscila, obrigado. Giancarlo, obrigado, Jean, estamos sempre juntos. O que vocês precisarem aí, podem contar conosco. Tchau, gente. Eu já parei a gravação. Terá algum certificado? Maria Eduardo, pede no Instagram lá. Pede no Instagram que aí a minha equipe amanhã eles já fazem um certificado para você sem problema nenhum, quem quiser. Tá? Eles vão mandam um link, você cadastra, e aí... Certo. Eu vi que entrou a Rosângela agora. Rosângela, nós estamos fechando aqui, já terminamos, tá? Paramos a gravação já. Tudo bem, Rosângela? Era até às 9 horas. Ok? Obrigado, Maria Eduarda. William Moreira, certo? Eu que agradeço. Tá, gente, eu vou fechar aqui agora. Aí amanhã... Rosângela, tu que entrou agora, entra no meu Instagram e pede o link, tá? Foi gravado a aula. E aí você solicita que amanhã, quando subir para o YouTube, a minha galera que manda para ti, tá bom? Um abraço, gente. Tchau.